Esse assunto tá rendendo? Eu quero falar muito do Mourão, que a gente vai casar porque tá quase no mesmo assunto, tá bom? Porque em entrevista exclusiva concedida ao repórter Bruno Pinheiro, aqui da Jovem Pan, o vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão alertou para os efeitos negativos da PEC fura-teto e da mudança na lei das estatais, essas defendidas pelo PT. Vamos ouvir. Quando nós vemos essa PEC que foi aprovada inicialmente no Senado e agora está parada lá na Câmara, a tal da PEC da gastança, a gente sabe que não há espaço, né, orçamentário para isso, e que isso só vai gerar dívida, isso só vai fazer elevar os juros, isso vai desvalorizar a moeda e no final das contas vai penalizar as pessoas com quem a gente deseja, as pessoas com quem a gente deseja apoiar, que são os mais pobres, né? Então, medidas dessa natureza terão, vamos dizer assim, o meu franco repúdio. A própria questão da alteração das leis estatais, que praticamente nos tira da OCDE, né? Uma mudança assim absurda, porque troca de 36 meses para 30 dias. Eu tenho até falado jocosamente, poderiam ter pelo menos preservado o número, né? 36 meses, 36 dias, para ficar alguma coisa coerente. Então, essas medidas terão, né, a minha oposição severa. Olha, para o vice-presidente, os protestos nas portas dos quartéis respeitam a Constituição, mas ocorrem em momento errado. Vamos acompanhar. Toda manifestação que for ordeira e pacífica, né, mesmo que determinadas palavras de ordem que sejam colocadas lá nessa manifestação não sejam aquelas que a gente considera democraticamente corretas, né, mas sendo ordeira e pacífica, se eu quero levantar um cartaz de SOS Forças Armadas, ok. Não é? Porque do outro lado tem gente que levanta cartaz com a força e o martelo, não é? Defendendo regimes que mataram mais de 100 milhões de pessoas aí na história da humanidade, e é um direito à livre expressão. Não é? Então, mas acho que hoje essas manifestações estão ocorrendo num momento errado. A manifestação teria que ter ocorrido no momento em que a Suprema Corte, não só liberou das condenações o ex-presidente Lula, mas como o lavou, né? Anulou os processos dizendo que eles não podiam ter sido julgados em Curitiba e deveriam ter sido julgados em Brasília, 5 anos depois que esses processos tiveram seu início. Ou seja, é algo que foi uma manobra jurídica, então naquele momento a população devia ter se manifestado. Olha, Mourão afirmou também que o Supremo Tribunal Federal erra ao determinar prisões, levando em conta apenas manifestações em redes sociais. Vamos ver esse trecho. O que nós vemos nitidamente é a lei sendo interpretada de uma forma totalmente enviesada, alargada, considerando muitas vezes gente que não é uma ameaça real e imediata, mas considerando que sejam ameaças reais e imediatas, prendendo parlamentares, calando a boca de pessoas que se manifestam pelas redes sociais, e que não têm, vamos dizer assim, capacidade de mudar o sistema que nós vivemos. Olha, o Mourão é uma pessoa muito inteligente, né? Então ele fala ali sem pudor nenhum, realmente o que ele acha, qual é o cenário perfeito para quem está se manifestando, né? E coloca ali as suas ideias. Nelson Kobayashi, essa fala é no mínimo interessante. Não, as falas, né? São muito interessantes. Ele critica o sistema que a gente está vendo hoje de negociação em relação à PEC, fura-teto, a mudança na lei das estatais. Ele faz críticas ao modo como o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado as suas funções, determinando prisões, levando em consideração redes sociais. Faz também um aceno positivo às pessoas que estão se manifestando pacificamente. Ele faz um panorama geral do que a gente está vivendo hoje, né, Rodolfo? E concordando com o que a maioria da população tem se manifestado. Contra o Congresso, a favor dos manifestantes pacíficos e contra prisões arbitrárias. Então, ele está fazendo coro a uma grande população. Eu quero destacar nessas falas do vice-presidente Hamilton Mourão o primeiro trecho, em que ele fala dos impactos na sociedade do nosso país que a PEC fura-teto e a mudança na lei das estatais vai gerar para a nossa população. A gente precisa lembrar que essas medidas tomadas pelo Congresso, a primeira delas vai causar um grande problema na economia, especial para o trabalhador. Que as pessoas, você estava falando, né, Rodolfo? As pessoas que estão nos assistindo, às vezes não sabem um termo jurídico, um termo muito rebuscado. Na verdade, o que a gente está falando aqui é que o Congresso Nacional, os deputados, estão mudando a lei, a Constituição, para prejudicar o trabalhador.
prejudicar a pessoa que trabalha, que às vezes vai se ver numa situação de desemprego, para prejudicar a pessoa que ganha um salário mínimo e às vezes vai ter que pagar mais caro num saco de arroz, num saco de feijão, porque é isso que está acontecendo. A PEC fura-teto é porque vai gastar mais do que tem, por isso que é fura-teto. É porque o governo está autorizado por essa PEC a gastar muito mais do que arrecada. Então, quem é que vai pagar essa conta? É quem paga imposto. Imposto que às vezes ainda não existe. Imposto que às vezes vai ser criado, cara. Às vezes imposto, taxação. E às vezes essas pessoas não conseguem enxergar que isso vai refletir no dia a dia, no bairro, na mercearia, no dia a dia do cidadão brasileiro. Eu vou desenhar o que você está falando, Nelson, justamente para essas pessoas entenderem. Então vamos supor, o que significa o governo gasta mais do que ganha? Essa PEC é a autorização para tornar legal o governo gastar mais do que ganha. Então, imagine você que trabalha 8 horas por dia, tá bem? Para tirar R$2.000 por mês. E aí você é responsável, R$2.000 por mês. Tá gastando os R$2.000 por mês. Só que aí você pede ali pro seu esposo, fala, olha, eu quero, ou pra sua esposa, fala, eu quero um cartão de crédito de R$2.100 por mês. Beleza? E aí ele te autoriza você pegar, vai lá no banco, pega os R$2.100 por mês. E aí você começa a gastar os R$2.100 por mês. E o que vai acontecer com você? Você vai quebrar, porque você ganha 2 e está gastando R$2.100. Só que, o que vai ter que acontecer para você quebrar mais devagar? Porque vamos supor, depois de 6 meses, você já está devendo R$600 com juros altíssimos, que o governo também paga juros, não acha que é só você com seu cartão de crédito. Então, o governo vai estar aí com uma dívida muito grande, vai ter que arrumar um novo emprego, vai ter que começar a trabalhar à noite. Esse trabalho à noite significa o quê no governo aí? Como que a gente compara? É o imposto que vai entrar em você, né? Então, você vai ter que trabalhar mais, como se fosse trabalhar à noite, para poder pagar isso que o governo está fazendo agora. Porque ele está pegando um dinheiro que ele não tem, de uma fonte de receita que não existe e gastando mais do que ganha. E é isso que está acontecendo. E o Congresso está justamente querendo aprovar isso. Por quê? Porque é mais dinheiro para ele poder movimentar. É mais dinheiro na mão dele e esse dinheiro ele vai alocar da maneira como ele quer. Né? E simplesmente esta PEC está sendo aprovada, né, com um manto tão bonito de PEC Bolsa Família. Né? É para dar os R$600 para as pessoas. Isso é uma mentira. Né? Porque se fosse somente para o Bolsa Família, 50 bilhões de reais, que já é muito dinheiro, gente, muito dinheiro, 50 bilhões de reais pagaria tudo, mas a verdade, o que está por trás dessa PEC é que é um duto, tá? Um duto, um canal de dinheiro. E já foi anunciado que 75 bilhões vão ser destinados ao Bolsa Família. Tá, e o restante? O restante vai para ser distribuído entre a turma. Então, seria esta PEC um escândalo futuro muito maior do que o mensalão? Não sei, a pergunta fica no ar, porque hoje em dia a gente não pode afirmar, a gente só pode perguntar. Pietra, rapidamente, aqui, deixa eu só pegar a carona aqui rapidamente, porque quando ele deu o exemplo de R$2.000 mais R$2.100, eu torço muito pra minha mãe estar assistindo isso aqui, porque minha mãe vive pegando empréstimo, aprende com o Caio... Márcio Domênico, que não pode ficar pegando empréstimo aí, tá bom, mamãe? Pietra, por favor, seu raciocínio. Não, e complementando o Caio também, a pergunta que eu sempre faço e que ninguém nunca soube me responder é: por que no governo Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes, nunca foi necessário furar um teto para que todos esses benefícios fossem distribuídos e agora eles estão alegando isso para que esse teto seja furado? Né? Então, assim, se você não tem uma boa gestão econômica, é claro que você não vai saber de onde tirar esse dinheiro, que é o que acontece. O PT, a esquerda, não estão preocupados com a gestão econômica. Pelo contrário, eles estão preocupados em que o país fique cada vez mais dependente do Estado. Eles não estão preocupados na ascensão do pobre, eles não estão preocupados em tirar o pobre da miséria. Quanto mais, né, a esquerda, inclusive, sobrevive de deixar o pobre onde ele está. Né? Então, quando eles fazem esse tipo de menção, essa justificativa falsa, né, para que se extrapole o teto, ela não tem embasamento nenhum, porque durante 4 anos ela foi usada de forma exemplar. O pobre cada vez fica mais pobre. Pelo Paulo Guedes. Eu só quero completar um pouquinho da Pietra. Mas a Pietra já terminou? Terminou, Pietra? Terminou, meu bem? Eu ia mudar um pouquinho de assunto, vai o Caio antes. Não, só para fazer uma correção, que o teto no governo Bolsonaro, ele foi furado em 40 bilhões, né? Cumpriu toda
O destino, que era justamente um socorro às pessoas no pós-pandemia. Auxílio emergencial. Boa, Nelson. Teve pandemia também nesse meio tempo. Exato. E o porquê que ele não precisou extrapolar para 200 bi? Primeiro, o modelo de governança do Bolsonaro era muito, vou dizer ruim com o Congresso, porque não havia toda essa promessa de negociata, de voltar a abrir os cofres públicos. Esse é um ponto, tá? E o outro ponto é que justamente o governo Bolsonaro fez diversas privatizações. As privatizações trouxeram receita, trouxeram dinheiro para o caixa do governo, e o governo pôde, então, reduzir impostos pela primeira vez na história do Brasil e pegar esse dinheiro suplementar com a venda dessas companhias e devolver para o bolso do próprio contribuinte, coisa que é completamente oposto ao que esse próximo governo está propondo, que é o quê? É mais Estado, é acabar com as privatizações, é revogar algumas, inclusive, que já foram feitas. Então, essa é a diferença do fura-teto no governo Bolsonaro, e esta é a metodologia de fura-teto no eventual governo Lula. Perfeito. Quer fazer um adendo? Eu preciso assim, controlar essa mesa, que eu preciso voltar com a Pietra e eu quero muito escutar o Ricardo também. É muito rápido, Rodolfo. Só para complementar que a gente está falando que a gente vai gastar muito mais se essa PEC for aprovada, e está aí no GC, né, que a lei das estatais pode tirar o Brasil da OCDE. Vai gastar mais e vai gastar pior, vai gastar de uma maneira mais errada, com as estatais sendo ocupadas por indicações políticas e não técnicas, com as estatais dando prejuízo e não se mantendo com os seus próprios rendimentos. Ricardo, eu prometo que eu vou deixar você concluir, que eu já tenho 3 perguntas para você aqui. Eu só vou deixar a Pietra concluir o raciocínio dela e eu entro com o tempo que você quiser, meu amigo. Só voltando à fala do Mourão, né, que ele fala que esses protestos estão acontecendo em hora errada, eu concordo. Essas manifestações deveriam estar acontecendo há décadas. Cada vez que você vê um filho teu chegando em casa com uma camiseta do Che Guevara, cada vez que você sabe que na faculdade do teu filho um professor comunista está falando que o marxismo foi mal interpretado por Lenin, cada vez que você ouve um absurdo desse da esquerda, cada vez que você ouve um endosso ao feminismo e todas essas pautas da esquerda em universidades, em colégios, isso já era muito motivo para todo mundo se mobilizar e fazer manifestações na frente da USP, onde quer que seja, porque essas gerações são as que estão ditando as regras hoje, são as que estão votando e as principais responsáveis também por colocar o PT e a esquerda no poder. Então, sim, as manifestações deveriam ter acontecido há 4 anos, há 8 anos, há 16 anos, né, desde que essa patrulha ideológica da esquerda começou a se infiltrar, né, que isso já faz muito mais tempo, aliás, mas quando isso começou a ficar mais latente, mais palpável, os pais e as pessoas e a civilização inteira deveria ter se levantado contra essa patrulha ideológica da esquerda em todas as instituições. Mas o deveria, você está conjugando o verbo no passado, a gente tem que trazer e dar sabe, um brau. O Mourão falou. Tudo bem, tudo bem. Realmente. Então, ele também deve ter cometido esse erro, porque assim, a gente não pode falar das coisas que já passaram, sabe? Ir na porta e fazer não sei o quê seria um cenário normal para quem tem conscientização do que está acontecendo. Só que eu vejo o lado bom no que está acontecendo agora. Nós estamos aqui falando e tem muita gente se manifestando agora. E isso é muito importante para todo mundo. Eu acho, sim, mais tarde do que nunca, claro. Mas esse é o ditado perfeito. Muito obrigado. Antes tarde do que nunca. Ô, Ricardo, quando o Hamilton Mourão fala que ele está alertando para os efeitos negativos da PEC e a mudança na lei das estatais, a gente não esperava por essa mudança tão repentinamente, né? Qual o impacto da fala do Mourão na sua concepção? Cara, eu acho que o Mourão falou muito bem. O Caio deu um exemplo aqui do cartão de crédito que é perfeito. A minha mãe que o diga. Audiência assista e entenda, quando você gasta mais do que você recebe, você vai ter um problema e a taxa de juros existe, para o governo não é diferente. Agora, um ponto que eu acho importantíssimo na fala do Mourão é essa mudança na lei das estatais. Essa mudança na lei das estatais está mostrando já o modus operandi do PT, já está colocando as peças no tabuleiro do xadrez. Eu não sei se vocês acompanharam, imagino que sim, mas a Argentina misteriosamente já anunciou que 3,5 bi do BNDES ela vai morder, está colocando o mercadante, está colocando o cara no cofre. O BNDES é um cofre que financiou ditaduras, o governo Lula, Dilma, e que muito possivelmente vai ser usado
para financiar governos de esquerda mundo afora. E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque isso também, além do que a gente já falou da PEC aqui, eu não quero voltar nesse assunto que já desgastou, acho que a galera já entendeu, É que tem que prestar tá girando, atenção, né, nessa questão da mudança da lei das estatais, porque via estatais também a gente vai ter muita grana de publicidade, não sei se a gente está prestando atenção nisso, mas olha só, e é por aí, gente, que é um modelo mais fácil de você promover a corrupção. É você pegando o dinheiro da Caixa Econômica Federal, eventualmente do Banco do Brasil ou de outras estatais que a gente tem por aí. Já tivemos um grande escândalo chamado Petrolão. Então, ou seja, usando as estatais é um caminho mais facilitado para você promover a corrupção, a tão desgraçada, desculpa a palavra ruim, corrupção no Brasil. E o Lula, ele já entendeu isso, né? Ele já tinha isso em mente, né? O que fica a dúvida, porque quando eu escuto um dos nossos programas aqui com o nosso Superman, eu escuto muito Pânico e eles falaram, assim, o Emílio fala muito isso. Ele fala, quem é o Lula que vai voltar ao poder? Quem é o Lula que vai estar no poder? É o Lula que nós conhecíamos? É o Lula que nós conhecemos no passado? É o Lula que a gente ainda não viu? Ou é um Lula que vai sair de uma forma que a gente nem esperava? É o Lula vingativo. Não. É o cara que vai voltar ao poder e vai se vingar daqueles que se opuseram contra ele? É o Lula que já teve aquele modelo... É o Lula que... Calma, é o Lula que deu aquele modelo que não deu muito certo? Ou a gente está vendo um novo Lula nas articulações e nas artimanhas, já entendendo o que significa as estatais?